seja o nome do Senhor para sempre. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Obrigado pela sua presença. Esse é um culto no lar da Shekinah Church. Nós temos nos reunido 3 vezes por semana durante esse tempo de pandemia para crescermos em graça, em sabedoria, em intimidade com o Senhor. E hoje completam 2 semanas que estamos com o pastor Luiz Prestes, aprendendo sobre arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, a grande tribulação, Armagedon e milênio, grande trono branco, novos céus e nova terra. Bem, vamos orar ao Senhor, vamos ter 2 louvores e já passaremos para o pastor Luiz Prestes. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção para esse momento tão lindo que paramos para prestarmos culto ao Senhor, para aprendermos as sagradas letras que nos fazem sábios para herdarmos a salvação. Obrigado, Senhor, porque valorizamos o momento da palavra, porque temos prazer na palavra, os cuidados deste mundo, as dificuldades deste tempo presente não conseguiram roubar de nós o desejo de se assentar aos teus pés e crescer na palavra. Ó Deus, a tua palavra é a espada que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Senhor, nós precisamos conhecê-la cada vez mais, porque o tanto que nós conhecemos a palavra é o tanto que nós conhecemos a ti. Tu és um Deus que se revela na palavra. E esses assuntos tão empolgantes com relação ao futuro da igreja, ao nosso futuro, importante nós sabermos o que a tua palavra traz para mantermos firme a esperança, acesa a esperança de que a tua vinda, Senhor, não é uma utopia. Tua vinda é uma realidade e o Senhor vem para uma igreja dinâmica, uma noiva pura, santa, sem rugas, sem mácula. E eis-nos aqui sendo preparados pelo teu Espírito para isso. Obrigado por esse momento. Eu sei que é um momento de conflito em que existem forças que não querem que ouçamos a tua palavra, mas que elas sejam repreendidas nos lares, Senhor. Que as pessoas tenham quietude, para mais do que um aparelho ligado, ter um espírito quebrantado, voltado para ti, para lhe prestar culto esta noite. Como é fácil nós perdermos o foco e automaticamente perdermos a bênção. Mas que não aconteça comigo, que não aconteça com teu filho esta noite, porque eu sei que é do teu interesse que nós sejamos abençoados pela tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Luiz Prestes, que se disponibilizou para estar aqui conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Alguém diga amém nessa congregação.
noite que o nosso prazer, Senhor, que a nossa razão de viver, Senhor, é para te adorar, é para te exaltar, Senhor. Nós abençoamos cada casa, cada lar, Senhor, cada irmão, cada família que está, Senhor, neste momento conectado, Senhor. Ó Pai, te adorando, te exaltando, ó Pai, em espírito, em verdade, Senhor. Nós podemos dizer, Senhor, que Tu és Deus, que Tu és poderoso, Pai, e somente Tu és digno de receber todo louvor, toda adoração, Senhor. E nós te entregamos, ó Deus, nesta noite com todo o nosso coração, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Agradecido sempre serei eu, pastor Josias Aristiche. Cumprimentamos pastor Josias e toda esta dileta, querida audiência, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repito, privilegiado tem sido eu. Não é normal e não é comum, e é a primeira vez em toda a minha existência e no meu curtinho tempo ministerial, né, de quase 45 anos de ministério, entre diácono e pastor, que eu tenho o privilégio de usar 2 semanas falando sobre este assunto e de forma virtual, de forma online, onde com certeza a palavra de Deus tem encontrado guarida em tantos corações e o nome do Senhor nosso Deus tem sido glorificado. Meus sinceros agradecimentos à Shekinah Church, na pessoa do seu pastor, pastor Josias Aristiche, nos ter confiado tamanha responsabilidade, tamanha honra. Fiquem bem certos, aqui nesta telinha, durante 2 semanas poderia estar qualquer pessoa, menos este pequenino que vos fala. Mas aprove a Deus colocar este pequenino ao lado da nobre pessoa do pastor Josias Aristiche, e aqui estamos nos esforçando ao longo de 2 semanas, tentando colocar um grãozinho de areia na edificação da sua vida espiritual, da sua fé. E hoje estaremos, então, fechando essa sequência de 6 lives. E hoje você vai ser, mais uma vez, para a glória do Senhor nosso Deus, edificado pela eterna, pela imutável, pela incomparável, pela maravilhosa palavra do Senhor nosso Deus. Preparados? Vamos, então, apertarmos os cintos e começarmos esta viagem de aproximadamente 60 minutos dentro da Escritura Sagrada. Vamos, então, já entrar no compartilhamento da nossa telinha, e aí estamos, né? Estamos com o nosso último live para a glória do Senhor nosso Deus, né? Falando sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo, e hoje, para concluir, estaremos falando sobre milênio, trono branco, novos céus e nova terra. Muito bem. No programa de hoje, como já falamos, falaremos sobre o milênio, o governo de 1000 anos literais do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Estaremos falando sobre o julgamento do trono branco e os novos céus e nova terra. Peço, por favor, a sua redobrada atenção. O que vamos falar hoje é uma das mais impressionantes realidades preparadas por Cristo, por nosso Pai Celeste, por Deus, para a maravilhosa Igreja de Cristo, que está esperando ansiosamente o dia do arrebatamento. Vamos, então, entrar em alguns textos chaves. É importante entrarmos em alguns textos chaves, porque esses textos vão nos esclarecer essas 3 realidades: milênio, trono branco e novos céus, nova terra. Se você nunca leu na Bíblia, então você, por favor, pega aí a sua máquina fotográfica, faz um screenshot da tela ou anote, se você tem o hábito de usar caderninho de apontamentos ou de anotações. O primeiro texto que nós vamos ler se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versos 20 a 25. Está aí na telinha, tá? Mas se você se sentir confortável em usar a sua Bíblia ou o seu iPad, como seja, faça-o. Mas aí está o texto. Isaías, capítulo 60, versos 20 a 25. Peço a sua atenção na leitura deste texto, que diz o seguinte: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos.
Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Esse é um dos textos mais importantes, existem outros, mas esse é um dos mais importantes, sobre o milênio. Vamos passar agora sobre o trono branco. O texto mais importante que focaliza o evento do trono branco está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. O trono branco também é conhecido como o juízo final. Então vinha um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Da sua presença dele fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. E vi que os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Chama a sua atenção que esse texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, fala que os mortos se apresentarão diante de um grande trono branco. Consequentemente, sobre esse trono branco estará um juiz. Este juiz já sabemos quem é, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque lá no Evangelho de João está bem claro. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho é dado toda a autoridade de julgar. Então, Jesus Cristo será aqui o juiz do trono branco, ou do juízo final. Outra coisa que eu chamo a sua atenção, que se apresentarão neste trono branco mortos, grandes e pequenos. Mas quem são esses mortos? Vamos falar detalhadamente quem são esses mortos. Terceira coisa importante que eu chamo a atenção. Estes mortos que serão apresentados diante de Jesus Cristo, diante deste trono branco, serão eles julgados na base de livros. E vamos aprender pela Escritura que serão 3 livros. Mas interessante que a Escritura fala que o que não for encontrado escrito no livro da vida, que é o principal dos 3 livros. E quais são esses 3 livros? O livro das obras, o livro do Cordeiro e o livro da vida. Vamos entender a relação desses 3 livros, que na verdade são 2 em 1, ou 3 em 1. Vamos ao terceiro texto, sobre os novos céus e a nova terra. Apocalipse, capítulo 21, verso do 1 ao 6. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Chama a sua atenção, estamos só dando uma preliminar para você começar a organizar na sua mente esses 3 eventos que podem causar eventualmente um pouquinho de confusão. Com respeito aos novos céus e nova terra, eu chamo a sua atenção alguns detalhes bem interessantes. Primeiro, aqui fala de tudo novo, novo céu e nova terra. E o texto é bem claro, o primeiro céu e a primeira terra passaram, mas olha o mais chamativo, e o mar já não existe. Quando estudamos na Bíblia, descobrimos que mar fala de 2 coisas: conglomerado de nações e separação. Bem interessante isso. De acordo com o contexto que você encontra na Bíblia, mar vai definir nações. E de acordo com outro contexto diferenciado, mar vai definir separação. Outra coisa que eu chamo a sua atenção, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Nós vamos entrar daqui a pouquinho, você vai entender
que a Nova Jerusalém ela aparece, ela surge no milênio. Só que ela não está na terra, ela está flutuando nos céus e refletindo a luz da glória de Deus sobre a Jerusalém terrestre. Detalhe interessante, no milênio vão coexistir paralelamente duas Jerusaléns. A terrestre, a qual conhecemos, que tem 6.222 anos de idade, e a Jerusalém celeste, que vai estar exatamente flutuando em cima, na direção da Jerusalém terrestre. Isso vai ser uma cena linda, né? Porque quem estiver na Terra vai ver como fosse uma, vamos usar de comparação, uma gigantesca lua, só que bem ali na cabeça de todos e na direção da Jerusalém terrestre, iluminando não apenas a Jerusalém terrestre, mas todo o planeta Terra. Ou seja, a Nova Jerusalém vai ser vista em todo o planeta Terra ao mesmo tempo. Uau, isso aí é uma coisa... Só que ela vai aparecer no milênio. Mas depois do milênio, no Novo Céus e Nova Terra, ela desce a terra. É o que nos mostra o texto que acabamos de ler de Apocalipse 21. A terceira coisa, algumas coisas não vão coexistir ou conviver dentro do Novo Céus e Nova Terra. Está bem claro. Não haverá mais, olha só, morte, pranto, clamor e dor. Essas primeiras coisas já são passadas, mas essas coisas também elas passarão a existir aonde? No céu. Quando os glorificados chegarem no céu, tanto para o tribunal de Cristo, para as bodas do Cordeiro, então os glorificados vão experimentar a ausência destas coisas que serão normais, comuns nos novos céus e nova terra. Então nós teremos o privilégio, os glorificados, teremos o privilégio de já desfrutarmos depois do arrebatamento da ausência de lágrimas, da ausência de morte, da ausência de pranto, da ausência de clamor, da ausência de dor. E esta ausência será total e completa quando nos novos céus e nova terra. Porque o próprio Cristo disse, eis que faço novas todas as coisas. Vamos começar então, porque é muita coisa para trabalhar hoje. Apocalipse 22, 1 a 6 também fala de uma extensão dos novos céus e nova terra, mas é um panorama mais lindo do que o primeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela, preste atenção, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos seus santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Este texto é a extensão, é a continuação do que eu falei anteriormente, só vou voltar à telinha, tá? Apocalipse 21, 1, 6, ele introduz, ele nos mostra um pequeno demonstrativo sobre o que serão os novos céus e a nova terra. Já Apocalipse 22, 1 a 6, já vemos alguns detalhes bem curiosos. Eu vou chamar a sua atenção porque eu sei que você que está nos assistindo, internauta, telespectador, servo, serva do Senhor, você é curioso, você é observador e você vai anotar detalhes que este texto talvez você já tenha lido dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de vezes, mas não se deu conta de detalhes muito chamativos que este texto de Apocalipse 22, 1 a 6, tá? Por isso que eu estou já desde já lhe chamando a atenção e daqui a pouquinho nós vamos destrinchar parte por parte para fazer sentido dentro da sua mente ou do seu coração. Uma característica dos novos céus e nova terra é que vai haver um rio puro da água da vida. E aonde vai estar esta? Dentro da nova Jerusalém, já na terra, estabelecida na terra. Segunda coisa que nos chama a atenção, dentro desta nova Jerusalém, já descida dos céus e agora na terra, existirão dois tronos, de Deus e do Cordeiro. Preste atenção. Toda vez que lá no Novo Testamento se refere Deus,
a palavra Deus em maiúscula, ok? Não se refere apenas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você tem que analisar o contexto. E analisando esse contexto, você conclui que aqui, Deus, com letra maiúscula, está se referindo ao Pai, ao trono de Deus, Pai, e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Senhor Jesus Cristo. Continuamos. No meio da sua praça, de um lado do rio, estava a árvore da vida. Outra coisa que nos chama a atenção. A árvore da vida que estava lá no jardim do Éden e desaparece depois da expulsão de Adão e Eva, porque a Escritura diz que Deus colocou um querubim para guardar a árvore da vida. E daí então Adão e Eva são expulsos do paraíso. E depois da expulsão do primeiro casal do Éden, do jardim do Éden, nunca mais se fez menção da árvore da vida. E ela passa depois de milhares e milhares de anos ser mencionada aqui. Observe isso, que chama ativo. Por quê? Então ela reaparece na Nova Jerusalém. E esta árvore ela produz 12 frutos, dando fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E quer dizer que aqui fala da abundância da saúde pela vida eterna, que vai fluir de uma maneira tremenda nos novos céus e nova terra, em particular, já dentro da Nova Jerusalém, posta na terra. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Outra coisa que eles chamam de novo atenção, olha cá. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Observe que o texto faz questão em repetir 2 vezes. Aqui na primeira parte, trono de Deus e do Cordeiro. E de novo, trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Servir a quem? Olha o que está escrito aqui na outra linha. E verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome. Rosto de quem? Se nós olharmos lá atrás, em João capítulo 14, versículo 6, Felipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Quando Jesus diz isso, quem vê a mim, vê o Pai, o grego diz: quem vê a mim, vê o reflexo do Pai. Quando estudamos na teologia, aprendemos que Jesus não é o Pai, que o Pai não é o Espírito Santo, que o Espírito Santo não é nem Jesus nem o Pai, mas o Pai é Deus, o Filho Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são 3 deuses, são 3 pessoas que compõem a chamada um Deus, a Santíssima Trindade. Por que eu estou dando esses detalhes? É para nós entendermos que há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus, quando diz a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. O grego literalmente está escrito: quem vê a mim, vê o reflexo do Pai. Ou seja, não está vendo diretamente, guarde isso, a pessoa do Pai, mas vê o reflexo do Pai. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, nos ensina que imediatamente ao arrebatamento, os justos ressuscitados e glorificados e os vivos glorificados vão ver quem? Vão ver quem? Diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que estou dizendo. O texto diz, eu vou ler o texto para refrescar a sua memória. Pastor, o senhor está falando da sua cabeça, eu não estou aqui falando nada da minha cabeça. É tudo da palavra de Deus, das Escrituras. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, guarde isto, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo, entendeu? Como ele é. Então, aí é o momento exato que os glorificados verão quem? Fisicamente, o rosto do Senhor Jesus Cristo. Há uns 40 anos atrás, numa sala de seminário, um aluno nosso perguntou: pastor, irmão, quando é que nós vamos ver o Pai? No novo céus e nova terra. Ele se assustou. Aonde só tem como me provar isso na Bíblia? Eu vou lhe provar, porque eu nunca serei louco de falar de algo que não está dentro da Escritura. Mas eu nunca li isso. Agora você vai ler. E quando eu levei ele esse texto de Apocalipse, ele ficou chocadíssimo. Uau! Eu não tinha ideia. A mesma coisa como muitas pessoas, por exemplo. Eu não sei se eu terei tempo de entrar nesses detalhes, mas eu posso dar os textos
sem nenhuma dificuldade. Eu falei esses dias uma vez nas redes sociais que no milênio, né, estarão ali os mortos do Antigo e do Novo Testamento, os servos de Deus, os justos, na verdade, que ressuscitaram. Aí vão entrar quem? Abraão, Isaac, Jacó, né, os pais da fé, todos os heróis do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eles vão, obviamente, né, eles vão estar ali ressuscitados. E quando, em uma certa feita, eu falei e provei na Escritura, você sabia que em Jerusalém, no milênio, vão existir 2 tronos? Como assim? Um será de Jesus Cristo. E o outro trono? Quem estará? Qual trono que estará estabelecido ali em Jerusalém? O trono do rei Davi. Como é que é, pastor? Isso é loucura? Não, é loucura, está na Bíblia. O rei Davi ressuscitado vai governar sobre as nações de Israel, ou seja, sobre a nação de Israel no milênio. Se você nunca leu esse texto, eu não tenho problema de dar a você. Tem mais de 6 textos no Antigo Testamento deixando claro que o Davi ressuscitado vai estar governando com Jesus Cristo ali em Jerusalém. Isso é maravilhoso, mas pouca gente observa isso nos textos lá do livro do profeta Ezequiel, do livro do profeta Oséias. Mas fica tranquilo, nós temos 40 minutos, vamos tentar falar sobre essas 3 maravilhas: milênio, trono branco e novos céus e nova terra. Vamos lá, temos muita coisa para trabalhar. Esse é o período da tribulação, esse é o mapa da escatologia, como nós temos trabalhado nas últimas semanas ou nos últimos dias, tá? Só para você ter uma visualização da eternidade passada e da eternidade futura. Então, vamos hoje trabalhar com milênio. Aqui estamos, a flechinha amarela está definindo com toda clareza que vamos falar do milênio. Em seguida, o juízo do trono branco e, em seguida, a eternidade futura. Termina a tribulação. O evento que finda a tribulação, o evento mais catastrófico, será a batalha do Armagedon, que vai marcar a segunda vinda de Cristo, retornando com a igreja glorificada. Vamos então avançar. Você que esteve conosco por esses dias sabe que o período da tribulação foi um período que envolveu ao longo de 7 anos, divididos em 2 partes iguais, de 3 anos e meio, ok? E que ao findar o período de 7 anos da tribulação, Cristo aparece em glória, coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, e aí começa o governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Já falamos na aula passada sobre as 7 igrejas do Apocalipse, sobre a tribulação, sobre os juízos dos selos, sobre os juízos das trombetas e sobre o juízo das taças da ira de Deus. Vamos então, eu decidi colocar isso aqui porque a gente vai falar um pouquinho lá na frente. A NASA já descobriu em várias pesquisas sobre uma aterradora chegada da destruição de uma explosão solar revelada dentro do Apocalipse e já detectada e avisada, o que vai acontecer em seguida. As Escrituras nos ensinam que o planeta Terra seria destruído em um total de 3 vezes. Peço a sua atenção para aqui. A primeira vez foi por água, na ocasião do dilúvio, Gênesis capítulo 7. A segunda vez envolverá as catástrofes que se abaterão no período da grande tribulação, Mateus 24, 21, 27, Lucas 21, 20 a 24, precedendo ao governo de Cristo de 1000 anos sobre a terra, como já falamos, baseado em Isaías 65, 17 ao 25. E aí temos a terceira vez que a terra será destruída, que será antes do estabelecimento dos novos céus e nova terra, como nos ensina a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo do 5 ao 7. Vamos lá. Para entrarmos no milênio, é importante e interessante essa pergunta. Aonde estão os mortos agora? Tá? Vamos então entender isso aqui. Isso é um gráfico para você entender aonde estão os mortos, para nós entendermos o que vem em seguida. O corpo humano, ele um dia vai tomar um lugar chamado sepultura, que no hebraico é a palavra keber e no grego é mneton. Antes da morte e ressurreição do Senhor Jesus,
O Hades, ou o Seol, esse que você está vendo em círculo, é o chamado inframundo, ou o além-túmulo. Então, observe que esse círculo que você está vendo aqui, que eu estou fazendo passar o cursor, é o chamado inframundo, ou o além-túmulo. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, o Sheol, ou o Hades, que é também interpretado como o inferno temporário, era dividido em 2 compartimentos: paraíso, ou seio de Abraão, e lugar de tormento. Todos os justos, quando morriam, as suas almas iam para o paraíso, ou seio de Abraão. Como é que eu sei isso? O capítulo 16 de Lucas, a parábola do rico e do Lázaro, nos mostram isso com uma propriedade maravilhosa. E o lugar de tormento é o lugar das almas dos mortos não salvos até a segunda ressurreição. Que segunda ressurreição é esta? Do trono branco. Ok. Temos o grande abismo, com Lucas 16, 26 fala, ok? E temos abaixo do grande abismo o Tártaro, que é o mais profundo, de acordo com Isaías 14, 15. Ali estão os anjos decaídos, que sofreram a penalidade da parte de Deus, os quais alguns deles foram partícipes da revolução, da revolta de Lúcifer, lá atrás, no antigo passado, de acordo com Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Lá no Tártaro estão alguns demônios. E aqui no Tártaro, Satanás será amarrado por 1000 anos, ou seja, antes do milênio começar, Satanás vai ser lançado aqui. Detalhe interessante, Jesus morre e ele permanece 3 dias nas entranhas da terra. E o Senhor Jesus pregou aos espíritos em prisão. Mas aonde? Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18 a 20, diz que ele foi aonde? Ao lugar de tormento. Oh, mas por que ele foi lá? Ele foi para retirar as almas e dar uma segunda oportunidade de salvação? Não, porque seria sustentarmos a teoria do purgatório ou da reencarnação. Não, 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 não. A oportunidade de salvação é enquanto há vida. Agora, nesse exato momento, é o momento que temos para fazer uma decisão para uma eternidade com Cristo ou uma eternidade sem Cristo. Mas qual foi a razão? Que Cristo, no período que ele ficou sepultado, desceu às entranhas da terra e ali, de acordo com a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 18 a 20, ele teve que pregar algumas almas. Porque Cristo quis simplesmente reafirmar o seguinte: vocês estão aqui porque mereceram estar, porque a lei e os profetas vieram até vocês e vocês recusaram as mensagens proferidas pelos meus servos. Por isso, cabe a vocês esta justa penalidade. Ou seja, todos os que estão no lugar de tormento têm consciência que vão ressuscitar depois do milênio e vão para o juízo do grande trono branco. Ou seja, lá no trono branco vai ser a confirmação da sentença final. Irmãos, guarde isso no seu coração. O inframundo, ou o mundo espiritual, ele é uma realidade. O além-túmulo é uma realidade tão séria, tão tocante com este mundo que eu e você vivemos. Como eu e você tocamos as nossas mãos, tocamos as pessoas, tocamos a matéria que está ao nosso redor. O mundo espiritual é uma realidade. Não é pelo fato que eu e você não enxerguemos ou temos acesso direto ao mundo espiritual, é uma realidade formidável. E neste exato momento, os mortos justos que estão aonde? No paraíso, próximo do trono de Deus, eles estão conscientes da sua salvação e conscientes que ressuscitarão para receberem corpos glorificados à semelhança do Senhor Jesus Cristo para reinar com ele no planeta Terra por 1000 anos. Imagine a alegria desse grupo de mortos justos lá no paraíso. Imagine a satisfação, é a chamada igreja triunfante, a igreja invisível, que já está lá, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, nosso Deus. Que privilégio, uma igreja que não precisa mais se preocupar, como eu e você temos que nos preocupar em batalhar pela nossa salvação. Entretanto, como dizem os hispanos, mientras tanto, hoje no lugar do tormento estão os mortos ímpios.
E eles têm plena consciência que dali eles não saem. Tem um ditado, né, muito comum no Brasil: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Só que no lugar de tormento não tem essa de daqui não saio, daqui ninguém me tira. Caiu ali, não sai mesmo. Só vai sair para o trono branco e receber a confirmação condenatória que o lançará direto para o lago de fogo e enxofre. Aí alguns perguntaram a mim já há alguns anos: pastor, então, lá no lugar de tormento, os espíritos vão ressuscitar em corpos e se apresentarem diante do trono branco? Sim, terão corpos semelhantes ao que temos hoje. Só que esses corpos serão adaptados, serão parecidos com os corpos que hoje temos, porém adaptados a quê? A entrar no lago de fogo e enxofre. Porque diz a Escritura que os que serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o Geena em grego ou Tofet em hebraico, serão atormentados dia e noite. Vou explicar a você. Isso não é para mim, isso não é para você, isso não é para nós servos do Senhor. Este corpo que os ímpios receberão para entrarem no lago de fogo e enxofre, uma vez, repito, isso não é uma teoria, não é uma tese. Eu posso provar isso na Escritura sem nenhum problema. Diz a Escritura que Jesus criou uma alegoria que diz que é o tipo do corpo que o bicho come e não destrói. Em outras palavras, o corpo dos ímpios que entrarão no lago de fogo e enxofre, além de terem a semelhança dos nossos corpos, esses corpos vão sentir a dor da chama, da queimadura por toda uma eternidade sem serem consumidos. Consegue ter uma ideia? Não. Não tenha uma ideia disso, porque isso não é para mim, não é para você. Se uma leve queimadura que eu e você hoje sofremos já nos dá um tormento enorme, concordam comigo? Seja uma queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau, cria um dano em qualquer área da nossa pele. Tenta imaginar rápido, em 5 segundos, como será o tormento dessas pessoas cujos corpos não serão consumidos pelas chamas. Muito pelo contrário, sentirão o tormento por toda uma eternidade. Eu não consigo imaginar isso. Já me dá um frio na espinha e um retorcimento nas minhas entranhas. E eu louvo a Deus que Deus não preparou isso para o homem. O homem, se chegar ao inferno, ao definitivo, ao lago de fogo e enxofre, é por uma escolha que ele já fez em vida. E a minha oração, você que está me ouvindo, aleluia, se você ainda tem dúvidas que a vida eterna é uma realidade, olha ao seu redor o que está acontecendo, que está nos anunciando que Jesus Cristo não tarda. E a minha oração é que eu e você nos abracemos mais do que nunca, com tenacidade, com garra, com a graça de Deus fluindo poderosamente e a sua misericórdia, para que sejamos partícipes do arrebatamento, tenhamos o corpo glorificado e aí, com corpos glorificados, aleluia, o pecado, o mal, a morte, nada disso vai nos alcançar. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Estou sentindo uma graça de Deus muito especial, pastor Josias, aqui onde eu estou, aleluia. Eu estou no escritório aqui do Nosso Tempo, no dia de hoje, e a graça de Deus aqui hoje está linda, e eu sei que está aí no seu lado. Olha, falta um pouquinho menos de meia hora para terminarmos, mas olha só, é o que acabei de falar agora. Satanás vai ser lançado aqui, no abismo, encarcerado por 1000 anos, ok? Antes que comece o governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. O seio de Abraão é onde estavam os espíritos dos justos. Quando Jesus ressuscita, para cumprir o Salmo 68, verso 18, tomou cativo o cativeiro, levou aos céus e deu dons aos homens. Então Jesus tira aqui todas as almas dos mortos salvos, transladados para o paraíso. E agora? E hoje? Aqui está vazio. Por isso que todo justo, quando morre, já não desce, já sobe direto para o paraíso, fica mais pertinho de Deus. Mas ainda, todo ímpio que morre vai para o lugar de tormentos, que é o Hades, ou chamado Sheol, ou o inferno temporário. E quem está aqui já sabe que vai para cá, trono branco,
e depois termina aqui por toda uma eternidade. Mas quem já está aqui no paraíso já sabe, aleluia, vou ressuscitar, vou ter a semelhança do corpo do meu Senhor e vou reinar com ele no milênio, nos novos céus e nova terra, e assim por toda uma eternidade. Você perdeu uma oportunidade, meu irmão, de dar glória a Deus. Eu não estou falando de uma fábula, eu não estou falando de uma ficção. Pastor Josias, me permita dizê-lo, quando falo isso, mexe todo o meu ser por dentro. E eu tenho que me segurar, me conter para não abrir a boca para chorar, irmãos. Se tem algo que me leva às lágrimas, é pensar que Deus preparou tudo isso para mim e para você. E nós não merecíamos isso, irmãos. Sermos poupados da ira divina, poupados da condenação eterna, poupados da separação definitiva da presença de Deus. Aí eu entendo Davi lá no Salmo 51. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Davi só tinha visitação do Espírito Santo. Ele tinha consciência que o dia que o Espírito Santo se retirasse dele, ele ficava o quê? Arrebentado, destruído, acabado. Davi valorizava a presença de Deus. Irmão, desculpe estar insistindo isso. Valorize a presença de Deus, que hoje o Espírito não vem sobre sua vida para lhe visitar. Ele faz morada permanente. Em Davi era só uma visita. E Davi tinha consciência disso. Não, um dia ele vai me deixar. Porque vai terminar a minha missão como rei de Israel. Vai terminar e aí estou com um problema. Por isso Davi tinha medo, tinha pavor. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E mais quando ele pecou contra Batseba, aí o pavor de Davi tomou conta. Davi ficou aterrorizado. Agora eu não posso perder o Espírito Santo. Ei, irmão, valorize o Espírito de Deus que hoje não visita, mas vive e mora dentro de mim, dentro de você, e é por causa dele e pelo sacrifício do Gólgota que nós herdaremos todas essas belezas e delícias prometidas para nós, para o milênio e para os novos céus e nova terra. Só recapitulando, os mortos justos estão aqui no paraíso. Antes eles estavam no seio de Abraão, mas hoje estão aqui e vão descer à terra depois do arrebatamento da igreja com corpos glorificados. Hoje, no lugar de tormentos, continuam os ímpios. E eles têm segurança e, infelizmente, consciência que, ao ressuscitarem, vão serem lançados no lago de fogo e enxofre. Mas, antes disso, eles passarão para o trono branco. Vamos lá. Isso aqui é uma alegorização dos 3 céus. Falamos do seio de Abraão, que é o inframundo, Sheol, Hades, o lugar de tormentos, a terra onde eu e você estamos hoje, mas a Bíblia fala de 3 céus. O primeiro céu é o atmosférico, o segundo é o sideral. O atmosférico, para você entender, é aquele céu que enxergamos as nuvens, o azul do céu. Esse é o primeiro céu, atmosférico. O sideral é aquele céu que algumas estrelas são detectadas com os nossos olhos, e as que não são detectadas com os nossos olhos são detectadas por telescópios, lunetas, observatórios e instrumentos de altíssima precisão para nos darem o quê? Uma leitura de estrelas que os nossos olhos não podem alcançar. Já o terceiro céu é dividido em 3 níveis. Interessante. Efésios 2:2, Colossenses 1:16, Apocalipse 2:7-12 fala que no primeiro nível do terceiro céu habita Satanás e os seus demônios. Que isso, pastor? Eu pensava que Satanás estava no inferno. Não, ainda não. Não adianta o processo. Satanás ainda não está dentro do lago de fogo e enxofre e nem está no Hades. A escritura é clara. Ele é príncipe e chefe das potestades do ar. Então, o que aconteceu então com Satanás? Satanás ele tinha um trono na terra. Quando ele ambicionou ser maior do que Deus, diz lá em Isaías capítulo 14, versículo 12, ele queria tirar o trono dele e jogar acima do trono de Deus lá nos céus, porque ele era o administrador do primeiro Éden. Não vou entrar nesses detalhes, que é uma outra temática interessantíssima, mas a Escritura deixa bem claro, Satanás era o administrador do primeiro jardim do Éden, de acordo com Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Mas quando ele decidiu ser maior do que Deus, colocar-se acima de Deus, ele disse, eu colocarei o meu trono acima do Altíssimo, acima das estrelas. Aí Satanás ele é banido dos céus, banido da presença de Deus, banido da terra, ele perde a autoridade, e a Escritura diz que ele é lançado aonde? Nos ares. E aqui está.
Primeiro nível do terceiro céu. O segundo nível do terceiro céu, de acordo com 2 de Coríntios 12, 2-4, é o paraíso onde Paulo foi arrebatado. Diz ele que ele ouviu palavras que não poderiam ser decifradas, inefáveis, como diz o texto de João Ferreira de Almeida. Os que estão mortos hoje no paraíso não estão glorificados, mas aguardando o arrebatamento. E tem o terceiro nível do terceiro céu, que é o trono de Deus. Que diz a Escritura lá no primeiro capítulo de Jó, que um dia os filhos de Deus vieram e se apresentaram diante do Senhor. Aí, com a permissão de Deus, quem se apresenta diante do Senhor no trono dele? O próprio Satanás. Só para mexer um pouquinho com a sua visão espiritual, que este mundo que vivemos é um mundo complexo, mas maravilhoso e muito bem organizado da parte do Senhor, nosso Deus. Satanás vai ser banido dos céus, de acordo com Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E isso vai acontecer na segunda metade da tribulação. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. Diz lá, claro, Apocalipse 12, 7. Então, Satanás, que hoje ele é o príncipe-chefe das potestades do Alá, aquela parte do céu que eu te expliquei, ele vai ser arremessado na terra. Então, ele perdeu a casa 2 vezes, ou 3 vezes. Perdeu uma vez lá no Éden, perdeu no céu e agora vai pegar a terceira casa, que é na terra. Só que diz a Escritura, lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 8, ai, 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 dos que habitam sobre a terra. Isso vai ser na segunda metade da tribulação, porque a serpente, o diabo, Satanás e o dragão veio até nós. E quando um certo pastor, alguns anos atrás, entendeu isso nas Escrituras, entrou em pânico. Pastor, se agora os demônios já fazem uma bagunça neste planeta Terra, imagine com a presença física real de Satanás vivendo no planeta Terra. Não imagine, porque isso é para quem vai ficar na tribulação, vai detectar isso ao vivo e a cores e sem zoom, sem transmissão ainda pelo zoom. Vamos lá. Eu gostaria de falar sobre as 5 ressurreições, mas eu não vou entrar em detalhes. Vou passar bem rapidinho, não tem como entrar em detalhes, porque o tempo é um pouco curto, e eu quero desenvolver esta temática para que fique bem compreendida da parte de todos os irmãos. Diz a Escritura Sagrada que Cristo, juntamente com aquele grupo, com aquele grupo de santos que ressuscitaram no dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, eles participaram da chamada primeira ressurreição. Na verdade, Jesus é o príncipe ou primogênito dentre os mortos. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas é interessante. Lá em Mateus capítulo 27, a partir do verso 51, vamos ver que no momento que Jesus expira na cruz do Calvário, um grupo de santos ressuscitam na cidade de Jerusalém e aparecem, para todos que eles ressuscitaram. Mas lembre-se que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Eu vou deixar para você pensar. Lá em Mateus capítulo 27, do verso 51 ao 53, fala sobre isso. Jesus morre na cruz do Calvário. O véu se rasga. Há um fenômeno, há um terremoto, os sepulcros se abrem e santos saem. Agora, interessante, só depois que Jesus ressuscita, 3 dias depois, estes santos ressuscitados, olha só que coisa curiosa, no momento que morre Cristo na cruz do Calvário, só esses santos reaparecem dentro da cidade de Jerusalém. Que é isso, pastor? Só está brincando comigo? Não estou brincando. Isso aqui não é hora de brincar. Em outras palavras, a ressurreição já é um milagre. Concordam comigo? Já é um milagre. Então, houve outro milagre. No momento da morte de Jesus, aquele grupo de santos ressuscita, mas não sai dos seus sepulcros. Eles ficam ali dentro, guardadinhos, quietinhos, 3 dias. Só aparecem, só dão as caras no momento que Jesus ressuscita. Porque se o fizessem antes, quebraria a profecia bíblica, porque Jesus foi chamado para ser o primogênito dentre os mortos. Então, que amostra maravilhosa foi dada ali. Aí vem a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos santos, que vai dar no dia do arrebatamento. Blum. A segunda parte da primeira ressurreição vai ser no final da tribulação, antes do milênio. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, eu conto aqui como 2, que houve a ressurreição de alguns santos com a de Jesus. Depois, 2 dos que serão partícipes do arrebatamento. 3 dos mártires da tribulação no final da tribulação. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4.
e a quinta ressurreição e final, que vai ser dos mortos injustos, que serão levados ao grande trono branco. Só estou dando uma pincelada, não tenho como entrar em muitos detalhes, mas são 5 ressurreições e 5 juízos. Vamos lá. Eu gostaria de falar sobre a construção do terceiro templo, mas não vai haver tempo. Quero desenvolver bem a temática do milênio e dos novos céus, nova terra e do trono branco, mas vou passar bem rapidamente. Seria interessante falar um pouquinho sobre isso, mas não terei tempo para falar. Importante que a Batalha do Armagedon será o evento que vai fechar a grande tribulação antes que Cristo retorne. Então, a sequência cronológica, só para você entender, é estabelecida em 8 estágios. Primeiro, o ajuntamento dos exércitos do anticristo, no Vale do Megido. Segundo, a destruição da Babilônia. A localização ainda é um tanto desconhecida, mas existem teorias que indiquem que seja a destruição do Irã e do Iraque. Depois vai haver a queda da cidade de Jerusalém como terceiro evento. Depois os exércitos do anticristo virão a Bosra, interessante, né? Essa cronologia bem lá na Jordânia, próximo de Petra. Depois, lá em Bosra, vai ter a regeneração de Israel. Então, nessa localidade aqui, Jesus vai descer em Jerusalém. Mas os israelitas que já estarão espalhados por aqui, de acordo com a Escritura, eles terão a experiência da regeneração. Cristo, então, regressa, que é o evento número 6. Aí termina a batalha no Vale de Jeosafá, bem próximo do Monte das Oliveiras. E depois a vitória no Monte das Oliveiras, quando Cristo coloca os seus pés e aí racha o monte em 2 partes e em seguida entra o processo, 2 processos que desencadearão com o início do milênio. Vamos lá. Quando Jesus desce à terra, ele vai tomar 2 momentos antes de estabelecer o governo de 1000 anos. Então, Jesus desce à terra, coloca os seus pés do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é partido em 2, ok? E aí tomar-se-ão 75 dias de intervalo antes do início do milênio. Mas como é que eu sei isso? Quando eu leio Mateus capítulo 25, verso 31 a 46, vamos ver que Jesus vai estabelecer o julgamento das nações, o julgamento dos gentios, baseado no tratamento dos gentios aos judeus, irmãos do Senhor Jesus. Aí ele vai estabelecer lá em Jerusalém o trono de sua glória, no Vale de Jeosafá, e vai separar as ovelhas dos bodes. Quem serão as ovelhas? Já falei. As nações que cuidaram, protegeram a Israel no período da tribulação. E quem serão os bodes? As nações que maltrataram a Israel, perseguiram a Israel na tribulação. O que vai acontecer com as nações ovelhas? Elas vão entrar em bênção para reinarem com Cristo. Lembra-se daquele texto que Jesus disse: vinde, benditos de meu Pai, porque já está preparado o reino dele desde a fundação do mundo. E que reino é este? Ele não está falando de um reino espiritual. Só você ler o contexto que você vai entender que se trata de um reino terrenal, um reino físico. Então, esses benditos de meu Pai serão o quê? As nações ovelhas. E as nações bodes? Elas vão estrear. Olha que coisa curiosa, né? Brand new, novinho, o Eugena, o Lago de Fogo e Enxofre. Vão ser os primeiros moradores do inferno definitivo. Vai ser a besta, o falso profeta e as nações bodes. Elas vão estrear o Lago de Fogo e Enxofre. E depois, os ímpios que serão julgados no trono branco vão preencher o restante. Ok. O milênio, então, inicia, mas lembre-se, vai haver um intervalo de 75 dias entre o retorno físico literal de Cristo à Terra e o início do seu governo de 1000 anos. Como serão divididos esses 75 dias? 30 dias Jesus vai purificar o templo, o terceiro templo dos judeus, profanado pelo anticristo. Quando estudamos Daniel 9, 24 a 26, que é outro tema
dentro da escatologia, maravilhoso, mas o tempo não nos permite. Quem sabe, numa outra ocasião, só falaríamos das 70 semanas de Daniel, porque fala da linha profética ou das profecias dos últimos dias voltado unicamente para a nação de Israel, ok? O anticristo vai entrar com uma porca e vai sacrificar sobre a tampa da Arca da Aliança, profanando o lugar santíssimo. Igualzinho, quando no ano de 168 a.C., o rei de origem síria, Antíoco IV Epífanes, fez a mesmíssima coisa. Sacrificou uma porca em cima da tampa da Arca da Aliança, que é o propiciatório, e levantou a estátua de Zeus Apolo e exigiu a adoração de todos os judeus àquela estátua e fechou o templo para adoração ao Deus vivo. Assim acontecerá de igual forma a profanação do anticristo ao templo judaico. Por isso, Jesus, ao regressar à terra, ele vai tomar 30 dias para purificar este templo profanado e tomará 45 dias com o juízo das nações. Terminando esse intervalo de 75 dias, inicia-se o milênio. A igreja reinando com Cristo. Escute essa, que coisa linda. Israel vai ser a cabeça dos gentios. Está lá em Deuteronômio 28:13. Muita gente prega e ensina. Você, irmão, foi chamado para ser cabeça e não cauda. Mas se esquecem de ler o contexto do capítulo 28 de Deuteronômio. Quando você lê, você... Opa! Isso não é promessa para a igreja, isso é promessa para o milênio. É o chamado grupo de promessas messiânico milenar. Todo o capítulo 28, lê com atenção na sua casa, está se referindo a promessas. As nações que amarão a Deus e as nações que rejeitarão a Deus. E as nações que amarem a Deus, em particular do primeiro versículo ao 14 de Deuteronômio, capítulo 28, está relacionado a quem? A nação de Israel no milênio. Então, Deus colocará Israel como cabeça dos gentios e tem o trono de Davi. Vamos lá em Ezequiel, para não deixar com que a curiosidade mate o seu peito e arrebente seu coração. Vamos lá em Ezequiel, capítulo 37. Como é que é isso, pastor? Davi vai estar lá reinando? Vai. E ele vai ser o rei sobre Israel. Isso é lindo, gente. Eu ouvi esses dias pastores dizendo, pastor, isso é uma heresia. O que o senhor está falando não está na Bíblia. Claro que está na Bíblia. Eu mostro agora. Ezequiel, capítulo 37, verso 24 e 25. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos. Guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, não é Jesus, alô, preste atenção. E Davi será o seu príncipe para sempre. Pastor, eu nunca li isso. Você está lendo agora. Ezequiel, capítulo 37, verso 24 e 25. Eu poderia te dar mais 5 versículos, mas eu tenho menos de 10 minutos para fazer o fechamento. Pastor, agora só me incomodou, mas exatamente, eu estou aqui para ser o perturbador de Newark, de Nova York, de Boston, da Flórida, dos Estados Unidos. Assim como Elias foi o perturbador de Acabe e Jezabel, eu estou aqui perturbando você no bom sentido, claro, com a Escritura Sagrada, para você ver que a Escritura tem coisas que muitas das vezes passamos por cima e não consideramos. Então, considere. Depois, se você quiser em off, eu posso te mandar os demais versículos que provam que Davi ressuscitado terá o seu trono em Jerusalém para governar com Cristo ali no milênio. Vamos lá, então. Como eu já falei, o período de 75 dias de preparação para o milênio. Aqui nós vemos o mapa da tribulação. 2 períodos de 1.260 dias ou de 3 anos e meio. Jesus retorna. Aí começa a funcionar o relógio. Vamos ao livro do profeta Daniel. Meu Deus, eu tenho menos de 10 minutos. Vou ter que dar
uma viajada bem rápida com os estimados irmãos. E eu já imaginava, quando o pastor Josias me propôs falar dessas 3 temáticas, eu falei, ih, Jesus, pegou para o meu lado, mas glória a Deus. Vou procurar ser o mais sucinto possível. Vamos lá. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versos 11, 12 e 13. Aí você vai ver a matemática desses 75 dias para o milênio. Vamos lá, Daniel. Gente boa, povo de Deus, animado aí com a Bíblia. Vamos lá então. Daniel capítulo 12, versículo 11, 12 e 13. Está escrito, depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Quando esse texto está se referindo a isso aqui, ó, o anticristo entra aqui e profana o templo. Então, passarão o quê? Um período que a Escritura diz 1.290 dias. Mas diz a Escritura, bem-aventurado que espere e chega até 1.335 dias. Esses 1.335 dias é o somatório. Jesus volta, aí estamos contando 1.260 dias. Depois se acrescentam 30 dias para o tempo da purificação do templo. Depois que Cristo purifica o templo profanado pelo anticristo aqui, tomar-se-ão mais 45 dias para o julgamento das nações no Vale de Josafá, para então dar o início ao governo de 1000 anos do reino de Cristo. Essa é a matemática de Daniel, capítulo 12, versos 11, 12 e 13. Anotou? Se você anotou, não anotou, que oportunidade de ouro você perdeu. Vamos lá. Os eventos chaves do milênio. A segunda vinda de Cristo, como já falamos fisicamente, o período de 75 dias que nós falamos. Inicia-se o milênio. Cristo no trono de Davi e do seu lado quem? Davi. Uau! A remoção da maldição. O templo milenial vai ser levantado. Vamos lá em Ageu, capítulo 2, verso 9. Tem pregadores cheios de boa intenção, eles usam muito esse texto de Ageu 2:9 para se referir o quê? A um derramamento da presença de Deus, da unção do Espírito Santo. Usam até esse texto para um mover de Deus que ocorre em várias vezes, em várias ocasiões, dentro das nossas igrejas. Não, a glória da última casa será maior do que a primeira. Está se cumprindo Ageu 2:9. Alô? Ageu 2:9 é outra profecia messiânica. Ou seja, que vai ocorrer no templo do milênio. Que é isso, pastor? O senhor está falando cada coisa que está me assustando. Eu vim aqui para te assustar um pouquinho com a Escritura Sagrada. Ageu 2, 3 e 2:9. Me acompanhe. Meu tempo está indo embora. Ageu 2:3. Quem dentre vós tenha sobrevivido e contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Lembre-se que a nação de Israel, na história de Israel, teve o tabernáculo, o templo de Salomão, anote aí, o templo de Herodes e Zorobabel, o templo da tribulação e o templo do milênio. Tirando o tabernáculo, que era o, digamos, templo portátil, então nós temos 4 templos. O templo de Salomão, o templo de Herodes e Zorobabel, o templo da tribulação e o templo do milênio. Segunda de Crônicas, capítulo 7, versos 1, 2, 3, fala que a glória de Deus encheu o primeiro templo. Segunda de Crônicas, capítulo 7, versos 1, 2, 3. Mas, no segundo templo de Herodes e Zorobabel, não há nenhuma menção de que a glória de Deus houvesse voltado. Por quê? Porque ali foi levantada a águia romana. No terceiro templo, a glória de Deus não vai estar presente porque o anticristo vai profaná-lo. Mas a glória de Deus volta aonde? No templo do milênio. Verso 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar daria paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Ageu 2:9 está se aplicando o quê? A glória da última casa. Que última casa será esta? A glória que encherá, que retornará ao templo milenial. Haverá sacrifícios. O tempo não me permite entrar em detalhes sobre sacrifícios que ocorrerão no milênio. Aí Satanás é solto por um pouquinho de tempo, bem no finzinho do milênio, para enganar as nações. Ele vai promover a batalha de Gog e Magog 2. Lembre-se que no milênio
vão viver 3 tipos de pessoas, os glorificados. Quem são os glorificados? Os justos que ressuscitaram, o arrebatamento, e os vivos que foram glorificados. Então, o grupo de glorificados, justos, ressuscitados e justos glorificados, um grupo. Primeiro grupo, glorificados. Segundo grupo, os sobreviventes da grande tribulação. Será muito pouca gente, mas haverá um grupo que entrará na tribulação, sairá da tribulação vivo, apesar das tremendas catástrofes. Será um grupo muito pequeno. Terão que, obviamente, se dobrar diante de Jesus, por isso que está lá na Escritura. Ele regerá as nações com vara de ferro. Isso quer dizer, se converte ou não se converte. Se não se converte, tem problemas. Ok. Segundo grupo, nações que sairão vivas, se converterão, aceitarão o senhorio de Cristo para participarem do milênio. E qual é o terceiro grupo de pessoas que vão estar no milênio? Aquelas que vão nascer no milênio. Diz a Escritura lá em Isaías 65, essas pessoas vão construir casas, vão plantar vinhas, vão se casar e se dar em casamento. E os glorificados? Não, os glorificados já não vão mais se casar e nem se dar em casamento. Um irmão ficou triste. Pastor, então eu não vou continuar casado com a minha esposa? Você vai reconhecer a sua esposa como ela foi sua esposa no tempo que você viveu no corpo natural. Mas no corpo glorificado, Jesus mesmo disse que seremos como anjos que não se casam e não se dão em casamento. Esse irmão ficou triste. Irmão, presta atenção. Negócio de casamento é agora, nessa estrutura física e nessa vida que estamos tendo hoje. Mas pensa comigo, o corpo glorificado vai ser um corpo tão maravilhoso que não haverá necessidade de dormir, de comer, de satisfazer as necessidades físicas, não é? Jesus comeu ali, no momento que ele ressuscitou e apareceu do nada no cenáculo, para dar uma prova que ele ressuscitou. Mas Jesus, com o corpo glorificado, não tinha necessidade de comer. Ele mesmo, Paulo lá na Escritura diz em Coríntios, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Isso é uma alegoria para dizer que o corpo glorificado não vai ser nutrido por sangue, porque Levítico capítulo 19 diz, né, que no sangue está a vida. Então, este sangue hoje que dá vida para a subsistência do nosso corpo. Mas como é que vai ser o corpo glorificado? A Bíblia não dá detalhes, mas nós subentendemos que a própria glória de Deus é que vai sustentar o corpo glorificado. Ei, tranquilo, irmão. Daqui a pouquinho nós vamos receber esse corpo glorificado. Aí você vai entender um pouquinho que eu estou lhe falando, né? Que nesse momento, na sua cabeça, pode ser um negócio tão mirabolante, e é mirabolante. Olhando para nós, na nossa fraqueza humana, na nossa limitação humana, nós vamos receber a imortalidade. Aleluia! Nós vamos receber a incorruptibilidade. Aleluia! Mais uma vez, nós vamos ter um corpo que o pecado não vai prevalecer a morte, não vai prevalecer o cansaço, não vai prevalecer mais as penúrias das limitações físicas, mas estaremos com o corpo à semelhança de Jesus. Eu vi um glória em algum lugar aí? Aí você perdeu uma oportunidade. 5 minutinhos, pastor. Eu vou tentar terminar em 5 minutinhos. Meu Deus, o negócio está bom demais. Eu queria falar sobre as interpretações do milênio, mas o tempo não me permite falar sobre os pré-milianistas, os amilianistas, que não creem no milênio, e os pós-milianistas. Tá? Só para resumir o milênio, que é importante. O milênio será na terra, Jesus reinará, e Israel ocupará lugar central entre as nações. Como vai ser a vida no milênio? Justiça e retidão universais. Jeremias 33:5-6, Isaías 11:3-5. Toda a terra ficará sob a disciplina justa do rei Jesus e todos os desobedientes serão disciplinados. Diz lá em Zacarias capítulo 14. Todo ano as nações terão que ir a Jerusalém para apresentar oferta a Jesus. Mas as nações que disserem não, todo ano, que negócio é esse? O rei Jesus está nos explorando? Sabe o que diz o texto? A nação que se recusar a subir a Jerusalém anualmente para apresentar a oferta ao rei Jesus, o rei Jesus vai dizer o seguinte, não vai chover sobre aquela nação. Aí o negócio vai pegar, porque Jesus vai disciplinar aos desobedientes. Vai ter desobediência no milênio? Claro. Vai ter pecado no milênio? Claro. Com um detalhe, Satanás vai estar amarrado, vai estar fora de circulação. Então, o provocador e o promotor do pecado vai estar fora de circulação, mas o pecado original, nos corpos físicos,
não dos glorificados. Olha que coisa bonita, os glorificados não vão ser tentados pelo diabo, os glorificados não vão ter fraquezas espirituais e nem físicas, os glorificados terão um corpo incorruptível, mas os que viverem no milênio com corpos naturais, estes serão sujeitos a serem tentados pelo diabo, vão estar sob o poder do pecado, vão estar ainda com as suas fraquezas, não de maneira acentuada como nos dias de hoje, porque a Escritura diz que assim como as águas enchem o mar, assim a terra será cheia da glória de Deus. Então as condições do milênio serão muito favoráveis. Vamos lá. Haverá paz e felicidade entre as nações. Haverá felicidade e alegria, saúde e longevidade. Pastor, eu não acredito que Matusalém viveu 969 anos. Isso é simbólico, não é simbólico. São anos literais. Anos de 360 dias. Então, você, minha irmã, meu irmão, vai ver gente vivendo 900 anos, 800 anos, 700 anos, 500 anos, e você vai dizer, aquele irmão ali tem uns 30 anos. Que 30 anos nada, vai ter uns 650 anos. Opa! Imagina você com o rostinho de 30 anos tendo 720 anos de idade. Que isso, pastor? Isso não vai existir. Isso vai existir no milênio, gente. Eu pago para ver. Não precisa pagar para ver. O sangue de Jesus já foi pago na cruz do Calvário. E se você crê no poder do sangue e na bênção do arrebatamento, você vai estar lá como glorificado. E tem uma coisa bonita, você não vai envelhecer. Já me perguntaram, pastor, como é que vai ser o seu corpo glorificado? Não sei. Eu sei que eu vou estar um pouquinho melhor do que hoje. Ou muito melhor do que hoje. Meu filho levantou uma questão que foi até bem cômico. Pai, só vai ter cabelo ou não? Não importa. Eu vou ter um corpo glorificado. Um corpo perfeito. Alguém me perguntou, e aquela pessoa que em vida teve uma enfermidade, um acidente e teve uma amputação de um membro? O corpo vai ser perfeito. Então, se a pessoa amputou um membro, uma mão, um braço, ou extraiu um olho para uma enfermidade, no corpo glorificado, ele vai ser perfeito. Eu tenho que terminar, irmãos. Meu Deus! Vai ter saúde e longevidade, vai ter prosperidade material e a terra vai ser livre da maldição lançada no Éden. Vamos ter que avançar, não tem mais como entrar. Meu Deus, vamos lá. Trono branco, trono branco, trono branco. 3 livros vão ser abertos, o da vida, das obras e do Cordeiro. Antes do trono branco, quem vai entrar para estrear o lago de fogo e enxofre? A besta, o falso profeta e o dragão. No trono branco serão os mortos grandes e pequenos, em pé diante do trono branco. Serão os ressuscitados da segunda ressurreição. O lago de fogo é a segunda morte. E os condenados são a besta, o falso profeta, o dragão, os ressuscitados da segunda ressurreição. Diz o Apocalipse que a morte, que é o Hades, e o inferno vão ser, ou seja, a morte, Thanatos, e o inferno, que é o Hades, diz a Escritura, vão ser lançados dentro do outro inferno. Que loucura! Então, o Hades, que é o inferno temporário, a morte, que no grego é Thanatos, vão ser lançados dentro do Geena, que é o inferno definitivo, o lago de fogo e enxofre. E na segunda morte vão estar todos esse povo sendo o quê? Atormentados por toda a vida. Aqui são a base do julgamento do livro. Livro da vida, livro das obras e livro da vida do Cordeiro. Diz a Escritura em Apocalipse 20, verso 15, todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas para estar escrito no livro da vida, tem que estar escrito no livro das obras. E tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, para estar nesse livro aqui, meu irmão, o seu nome, o meu nome, o nosso nome tem que aparecer aqui e aqui, de tabela. Fique tranquilo. No momento que você já chegar no céu, para o tribunal de Cristo, você já sabe. No momento que você já participa do arrebatamento, você já sabe. Que coisa linda sabermos isso. Que o nosso nome já está escrito no livro da vida, das obras e do Cordeiro. Mas o meu nome não está escrito hoje? Está. Mas a Bíblia diz o que perseverar até o fim será salvo. Nem todos, infelizmente, perseverarão até o fim. Para terminar, pastor, não tem mais como avançar. Meu Deus. A expressão dia do Senhor refere-se a 2 eventos. A segunda parte da tribulação, que é a grande tribulação, e a renovação da terra em fogo, novos céus e nova terra. Vamos avançar porque não tem como. Né? Olha só, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 4 ao verso 10,
diz que o Senhor não retarda a sua promessa, antes que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus se passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Que eu já falei ali atrás. No momento que terminar o trono branco, todo o planeta Terra arderá. Os elementos, diz a Escritura, vai entrar em fogo. Então Deus vai renovar este planeta e os céus que hoje existem, trazendo por fim os novos céus e a nova terra. Novos céus, com a nova Jerusalém que vai descer ataviada sobre a terra. Novos céus e a nova terra. Satanás será removido de posterior influência na história. Não haverá mais mar, não haverá mais morte, clamor, odor. Todas as coisas serão feitas novas. Não haverá mais noite. Que coisa linda! Não haverá mais coisa impura, nem praticante de abominação ou mentira. Não haverá mais qualquer maldição. Não haverá mais o sol. E os crentes, coisa linda, vão ver o rosto do papai. Eu quero ver o rosto do papai. Vamos ver o rosto do nosso querido Pai Celestial lá em Apocalipse 22:4, no Novo Céus e Nova Terra. Que mistério maravilhoso. Não tente entender com a sua lógica, não, que dá um curto-circuito na sua cabeça. Já deu por vários anos, mas é por fé. Se está escrito nas Escrituras, eu creio. E eu vou abraçar essa promessa, eu vou abraçar essa vitória. Não porque eu mereço, não. É pela graça, é pelo sangue de Cristo, aleluia. E eu motivo a você mais do que nunca sair desses 6 dias de live cheio de fé, cheio de fortaleza, cheio de ânimo e dizer que a vitória é minha, nossa, pelo nome poderoso do sangue de Jesus. Terminando, o lago de fogo será a morada eterna de Satanás, o anticristo e o falso profeta. Será a morada eterna de todos os descrentes através de toda a história. Será um lago eterno de fogo e enxofre. Todos os seus residentes serão atormentados dia e noite para sempre. Será a chamada eterna segunda morte. Mas a minha boa notícia para terminar. Deus não planejou o lago de fogo e enxofre para nenhum dos seus servos. É isso aqui que nos espera, irmãos. E não vai demorar muito, não. Conte a partir do arrebatamento 1000 anos. 1000 anos depois, isso é, 1007 anos depois, na verdade, né? Porque serão 7 anos terrestres da tribulação, mais 1000 anos do governo de Jesus Cristo. Então, 1007 anos depois do arrebatamento da igreja, estaremos desfrutando dos novos céus, nova terra, a nova Jerusalém desce a terra, o mar desaparece, o sol desaparece e o próprio Cordeiro e o Pai estarão conosco com a sua glória, com a sua luz. Não sei se haverá tempo de ter perguntas no dia de hoje, pastor Josias, mas o senhor fique à vontade. O senhor é o maestro, o senhor tem a batuta. Mas se tem algum irmão que tem alguma pergunta a ser dirigida, faça ao pastor Josias. Se der tempo, faremos hoje, ou então faremos depois, numa outra ocasião. Meus sinceros agradecimentos. Passamos um pouquinho de 1 hora, mas os irmãos perceberam que eu corri, eu coloquei a 5ª marcha, né? Eu estava trabalhando na 3ª, falei, não, vou jogar na 5ª marcha, porque do contrário a gente não termina essa temática que é profundamente rica, mas que Deus em tudo seja glorificado. Meus sinceros agradecimentos, Deus abençoe a todos os queridos irmãos que nos deram a alegria e o privilégio de estarem participando deste live. Mais uma vez, obrigado, pastor Josias, pela sua grande gentileza e bondade, e a honra que foi enorme em ter dado esta oportunidade de participarmos com esse grãozinho de areia para a edificação e crescimento do reino de Deus. Já deixamos de compartilhar tela e deixamos aqui um abraço a todos vocês, meus sinceros agradecimentos em nome do Senhor Jesus.